O Diálogos Contemporâneos se realiza aqui em Brasília, no período de 26 de março a 14 de maio. São 8 palestras, todas com entrada franca, às terças-feiras, aqui no Teatro dos Bancários, às 19 horas. Agradecemos a todas e todos que vieram prestigiar o projeto nesta noite. Aguardamos vocês em futuras edições do ciclo de conferências. O ciclo de conferências Diálogos Contemporâneos conta com o apoio do Sindicato dos Bancários, da Secretaria Especial de Cultura do Ministério da Cidadania e do Cine Cultura Liberty Mall. Queremos fazer nesta noite um agradecimento especial aos funcionários do Teatro dos Bancários que estiveram ao nosso lado nesta empreitada de maneira infalível. Toda a nossa gratidão. O projeto é uma realização da Associação dos Amigos do Cinema e da Cultura, com produção executiva de Dulcineia Miranda e direção-geral de Nilson Rodrigues. Esta noite, realizamos a 8ª e última conferência desta edição dos Diálogos Contemporâneos. Gostaria de apresentar também a nossa intérprete em Libras, Tatiana Elizabeth, que fará a tradução durante toda a exposição. O tema da conferência de hoje é a crônica e o humor na sociedade brasileira. Antes, convidamos para subir ao palco a jornalista, escritora e blogueira, editora do site Socialista Morena, Sinara Menezes, que fará a mediação do debate. E para falar sobre a crônica e o humor na sociedade brasileira, convidamos ao palco o jornalista, escritor, roteirista e tradutor Eduardo Bueno. Eduardo Bueno escreveu A Viagem do Descobrimento, Náufragos, Traficantes e Degredados e Capitães do Brasil, a saga dos primeiros colonizadores, dentre outros livros. Traduziu mais de 22 obras, entre elas o clássico On the Road, Pé na Estrada. Em seu canal no YouTube, o Buenas Ideias apresenta vídeos que tratam de temas relacionados à história do Brasil. Convidamos agora para suas palavras de saudação o diretor-geral do projeto Diálogos Contemporâneos, Nilson Rodrigues. Boa noite a todos, a todas. Para agradecer, nada mais do que isto, porque nós fizemos essa jornada de 2 meses de conferências e nós fizemos essa jornada de 2 meses de conferências. Muitos que estão aqui vieram, todas ou quase todas, agradecer a presença de vocês, agradecer o apoio do Teatro dos Bancários, do Sindicato dos Bancários e dos conferencistas. Nós abrimos com o Fernando Moraes, falando conosco aqui sobre literatura e crises políticas. E hoje nós vamos encerrar com o Peninha, que vai conversar conosco sobre a crônica e o humor na sociedade brasileira, na literatura brasileira, na história do Brasil. Não só porque ele é um grande historiador, mas porque ele é um sujeito engraçado também. Viu? Enfim, é uma alegria, viu, Peninha, ter você aqui conosco, e eu espero que o ano que vem a gente retome o projeto, volte com novos temas, novos escritores. Nós tivemos a oportunidade esse ano de discutir temas muito relevantes, né? A literatura que vem da periferia, a perspectiva do negro na literatura brasileira, e hoje vamos encerrar com esse tema que eu considero também muito relevante, que é a crônica e o humor na sociedade brasileira. Portanto, meus agradecimentos a todos. Sinara Menezes, obrigado por ter topado colaborar conosco, por estar aqui com a gente também, e obrigado a toda a equipe do Diálogos Contemporâneos, e eu espero que a gente continue debatendo, continue discutindo, buscando encontrar caminhos para o Brasil. Muito obrigado, gente. Agradecemos a Nilson Rodrigues e passamos agora a condução da conferência para a mediadora desta noite, Sinara Menezes.
Olá, boa noite a todos e todas. É um prazer estar aqui. Fazia 12 anos que eu não via essa figura. A última vez eu o entrevistei em Porto Alegre para a revista VIP, onde eu trabalhava. E acho muito bacana o tema da palestra dele hoje, que é crônica e humor na sociedade brasileira. Eu acho que a gente está precisando muito de humor e de crônica para poder ultrapassar esse período, né? Quero agradecer pelo convite e a gente vai ter a seguinte dinâmica: o Peninha vai falar entre 40 e 60 minutos e depois a gente vai passar a palavra a vocês para fazer perguntas, que é a parte do debate. Então, com vocês, Eduardo Bueno, o Peninha. Obrigado, boa noite. Prazer estar aqui na capital. Deixei a minha carteira em Porto Alegre para não ser assaltado. Mas não tinha nada igual mesmo. Então, coitada dela. Juro que eu vou falar mais devagar que o habitual. A dela é você mesmo aí que eu estou falando. Pensou que era da minha carteira que eu estava falando? Eu pensei que era humor crônico e não crônica e humor. Não, eu sabia que era crônica e humor. O Brasil se acha muito engraçadinho, né? O Brasil se acha um país divertido, o brasileiro se acha um povo alegre. Eu não quero cortar esse barato de vocês, nem do país, mas, cara, esse não é um país muito engraçado, sabe? Nunca foi um país muito engraçado. Sempre foi um país, ao contrário do que em geral a gente acha, bem conservador, bem retrógrado, né? É bom a gente nunca esquecer que o Brasil foi o país que recebeu o maior número de escravos na história da humanidade, né? 5 milhões de escravos. Esse país foi construído pelo braço escravo, né? Com sangue e suor escravo, né? E o Brasil foi o último país do mundo a abolir a escravidão, digno do nome, né? Porque lá no meu canal falei isso, cara, e a Mauritânia? Eu digo, pô, a Mauritânia que vai pra puta que pariu. Não, tudo bem, todo respeito à Mauritânia, inclusive eu conheço a Mauritânia, é um lugar passando uma situação terrível no momento, respeito e admiro a Mauritânia, mas, pô, não dá, né? Aí é o Império Otomano, não, é que, bom, não vou entrar nesse papo, porque a questão não é a escravidão. A questão é que a gente tem uma visão, em geral, de história, de que o Brasil tem uma história mansa e pacífica, né? E há, inclusive, uma incompreensão daquela expressão, o homem cordial, do Sérgio Buarque, né, de Holanda, que a gente tende a acreditar, quem está menos familiarizado com o livro, de que ele se refere a uma suposta cordialidade do brasileiro. Não é isso, né? O cordial, ele diz que o brasileiro decide, e o português, o luso brasileiro, decide muito mais com o coração, daí que vem o cordial, né, do que com a razão. Não é bem um elogio, né, que ele está fazendo no livro, mas é uma constatação. Agora, é legal, de certa forma, ter abordado esse homem cordial, porque o Homem Cordial e o livro no qual ele escreve isso, de 1933, né, diga 33, e eu te direi Casagrande Senzala, te direi Formação Econômica do Brasil, do Caio Prado Júnior, né, e te direi um tempo em que o Brasil estava preocupado em refletir sobre si mesmo, né? E aí a gente pensa quais os livros que refletem hoje sobre o Brasil, né? E aí, quando surgem alguns elogios a mim, não que eu não os mereça, eu mereço muito, inclusive daqui a pouco eu vou pedir várias salvas de palmas para vocês, ainda não, né? Amanhã, quando vocês vierem na minha peça, tenho certeza que todos virão, ele está baratíssimo, o ingresso é R$280, mas não, que a gente quer selecionar o público, né? Não, estou brincando. Quanto é que é o ingresso, minha patroa? 50 pila, né? 50 real, até uns miseráveis que nem vocês podem vir. Que eu sei que a maioria aqui só veio porque é grátis, né? Mas quando a gente pensa em 1933, essas reflexões, você fica pensando qual foi a última vez que o Brasil refletiu sobre vocês, e às vezes eu recebo, voltando ao tema, os merecidos elogios pelo meu canal, pelos meus livros, mas, cara, francamente, né, entre eu, o Sérgio Buarque de Holanda, o Gilberto Freire e o Caio Prado Graco, há uma certa diferença, né? Tá, mas o tema não é esse. O tema é que o Sérgio Buarque escreve em 33 e 5 anos antes disso, 5 não, sou ruim de aritmética, 7, em 1926, o Paulo Prado, hoje um cara esquecido, né?
Paulo Prado foi filho daquela... Era membro da família Prado, que foi uma das famílias mais ricas de São Paulo. Inclusive, o próprio Caio Graco Prado era dessa família. A dona Veridiana Prado eram riquíssimos cafeicultores no tempo em que rico se interessava por cultura nesse país, né? E era mecenas de cultura, investia em cultura. Não sei se pela lei Junot, pela lei Renault, pela lei... Essas leis aí de esquerdista aí, né? Graças a Deus estamos acabando com elas, né? A família Prado, o Paulo Prado, especificamente, foi o cara que investiu na Semana de Arte Moderna de 22. Até recentemente, nesse meu canal, se vocês não conhecem ainda, chama Canal Buenas Ideias, eu falo de episódios sobre a história do Brasil, o Paulo Prado, um cara com a camisa do Grêmio ali, vou ter que beijar. Que homem lindo. O Renato Gaúcho é mais lindo, mas ele é bonito também. Onde eu estava antes de me interromper? Sim, eu sei onde eu estava. Eu sei, não te mete. Aí o Paulo Prado, inclusive, foi o cara que trouxe para o Brasil a versão original do livro do Hans Staden, sabe? 2 viagens ao Brasil, e deu o dinheiro para a tradução do livro e aí entregou as cópias para Tarsila do Amaral e para o Oswald de Andrade, e aí que eles descobriram a coisa da antropofagia, que ia resultar no manifesto antropofágico, né? Mas o Paulo Prado, hoje esquecido, não fez apenas isso. Ele escreveu um livro que teve enorme impacto na época, 1926. Ele lançou o livro em dezembro de 1926, se chamava Retrato do Brasil. Está em catálogo ainda, a Companhia das Letras reeditou, e o subtítulo é o que nos interessa aqui. É um estudo sobre a tristeza brasileira. É uma maravilha, porque ele conclui que, herdando numa herança lusitana, né, o português melancólico, o português nostálgico, o português saudoso, né, o português do fado, né, lembrando que o fado é o blues de Portugal, né, tem a mesma vertente assim, de, né, dor de corno e tristeza e barará, né. Aliás, na minha opinião, o fado deveria ser tão universalmente conhecido como é o blues, né? É uma forma inacreditável de música e de canção, e é tristeza, e é tristonha, é sombria. Ele conclui nesse livro que o brasileiro é, no fundo, um triste. É incrível, né, que isso tenha sido em 26, e hoje, de forma alguma, a gente associa o brasileiro à tristeza, né? Continuamos achando que somos esse povo alegre, carnavalesco e tal. Porém, no seio desse movimento, que é o movimento da Semana de Arte Moderna e o movimento dos poetas modernistas e o movimento antropofágico, surge o Mário de Andrade, que, depois de uma viagem para a Amazônia, escreve Macunaíma, o herói sem caráter, né? Que é uma das definições mais inacreditáveis do brasileiro. Inclusive, parece que é um sucesso em Brasília, que vende muito o livro Macunaíma. E em Brasília, não dos brasilienses, né? Daqueles que chegam, daqueles que vêm aqui, né? Aqueles que se instalam nesse lugar mágico, né? Nesse lugar profético, né? Esse lugar que está profetizado há muito tempo que ia surgir alguma coisa aqui, né? Ainda não surgiu outra, né? Mas quem sabe algum dia, Vale do Amanhecer, não, né? Então, e aí é uma outra vertente de um certo humor brasileiro, cáustico, debochado, né? Mas quando eu fui convidado para essa conversa, na verdade, eu achei que a gente ia falar um pouco sobre o humor e associei, não sei por que motivo, à imprensa. Sabe? Então, o que eu preparei um pouquinho mais é sobre o papel do humor na imprensa brasileira. Mas eu acho que a gente pode refletir sobre isso, porque ele tem o desdobramento mais amplo do humor na crônica, o humor na literatura, o humor na imprensa. Uma coisa que também precisa ficar claro, o Brasil não apenas é esse país retrógrado, muitas vezes foi, esse país cruel, muitas vezes foi, esse país violento, onde tem guerras civis em andamento, né? Morre mais gente no Rio de Janeiro de tiro do que na Síria,
Sabe? A gente liga a TV e a guerra da Síria. A guerra da Síria mata menos gente que no Brasil, cara. Você lembra a guerra da Bósnia? Né? Pô, todo mundo assim, olha a guerra da Bósnia, uma guerra em plena Europa. Morre mais gente no Brasil de bala do que morreu na guerra da Bósnia. Sabe? São números assim assombrosos, né? Mas a questão é que não é só isso que o Brasil é. O Brasil também é um país onde a liberdade de pensamento e a liberdade de expressão demoraram muito tempo para chegar. O Brasil, a imprensa no Brasil, a imprensa era proibida no Brasil até 1808, o que é um escândalo de proporções assim assintosas. A gente não pode esquecer disso. Eu quero, inclusive, recuar um pouco no tempo. Eu sei que o tema é humor, eu vou tentar chegar lá, mas é que tem um livro meu chamado A Coroa, a Cruz e a Espada, da coleção Terra Brasilis. Não estou aqui para fazer propaganda de mim, só da minha peça. Estou aqui para fazer propaganda da minha peça. Aliás, a peça vai ser amanhã aqui nesse teatro, chama Não Vai Cair no Enem, custa R$450 o ingresso, e em preços populares, não, é 50. Mas eu escrevi esse livro, e esse livro trata de um período da história de Portugal que teve grandes reflexos no Brasil e que a absoluta maioria de nós não conhece. Em 1540, pouco antes do governo de Portugal realmente ocupar o Brasil descoberto em 1500, fica praticamente desocupado até 1532. Em 1532, se estabelece uma parceria público-privada, uma PPP, que são as capitanias hereditárias, né? Um negócio caracu. O rei entrou com a cara e os donatários completaram o negócio, né? Os donatários ganharam, todos eles, propriedades maiores que o reino de Portugal, só que eles eram obrigados a virem para o Brasil e colonizá-las com o seu próprio dinheiro. A minha tese é que, já que o tema é humor, que o rei chamou os donatários e disse, tem uma boa notícia e uma má notícia. A boa notícia é que tu ganhou um reino para ti, maior que Portugal. A má é que tu vai ter que colonizar com o teu dinheiro. Então, a maior parte deles pagou com a vida essa própria história. A história das capitanias hereditárias é trágica. O negócio dá errado, né? E em 1548, se instala, então, o governo geral. Portugal investe o dinheiro do Tesouro Real pela primeira vez na história, na ocupação do Brasil. Pouco antes disso, estava havendo uma grande mudança em Portugal, que foi a chamada Primavera Renascentista. O rei Dom João III, influenciado por alguns dos seus conselheiros, dentre eles um extraordinário filósofo e escritor chamado Damião de Góis, que depois seria condenado pela Inquisição e preso, era um discípulo do Erasmo de Roterdã, resolve estabelecer em Portugal escolas renascentistas e um novo modelo filosófico e de educação no reino. Esse projeto é cortado ao meio pela Damares e pelo... Não, pelo Ricardo Vélez, pelo Abraão, caçador de bruxas, aquele que faz conta com... É o ministro Kafta. É o processo Kafta. Cara, esse projeto é cortado ao meio com uma brutalidade muito maior do que a desse governo que está aí, até porque, né, depois chegaremos lá, embora seja humor, esse governo que está aí foi eleito, né, é bom deixar bem claro. Esse governo que está aí representa uma facção representa uma parcela bem grande, ativa e que existe no Brasil e que sempre existiu. O Brasil sempre teve um lado conservador, sempre teve um lado retrógrado, sempre teve um lado reacionário, cada vez mais tem um lado evangélico, e esse lado existe e é genuíno. E nós temos que lidar com eles, porque eles são um reflexo do que nós somos e do que o Brasil é, sabe? E essa história de nós e eles aí, tem um livro, a minha mulher está aqui, trabalha na LPM, o livro Como Funciona o Fascismo, né? O fascismo funciona com essa divisão nós versus eles. Então, é bom a gente saber que eles também somos nós, de certa forma. Há um rompimento enorme na trajetória de Portugal, porque era uma guerra religiosa. Tinha surgido a Reforma,
né, protestante, 1517, e de que forma que se deu a reforma luterana? O Lutero conclui que as pessoas tinham que ler a Bíblia, e para não ter a intermediação, Deus não tinha que ter intermediários, o Papa e os padres não tinham que ser intermediários entre o fiel e Deus. E a palavra de Deus era a Bíblia. Então, ele traduz a Bíblia para o vernáculo, ele traduz a Bíblia para a linguagem de dia de semana, traduz a Bíblia para o alemão, com isso meio que cria a língua alemã, funde a língua alemã num léxico que vai se firmar, traduz ele próprio e imprime a Bíblia, porque a imprensa golpista tinha sido inventada em 1454 na Alemanha. E a Alemanha percebeu o poder do papel impresso, né? Então, o Lutero se torna um panfletário, talvez o maior panfletário da história. Ele cria panfletos e distribui para todo mundo. Só que, para todo mundo ler, as pessoas tinham que saber ler, e as pessoas não sabiam ler. Então, ele cria uma rede de escolas de educação incrível. Então, como vocês são uma plateia muito esclarecida, eu vou perguntar, quantas escolas havia nos Países Baixos em 1549, bando de ignorantes? Quantas? 3.000 escolas em 1549 na Bélgica, na Flandres e na Holanda. Quantas escolas tinham em Portugal em 1549? 3! 3! Ou seja, está 1.000 vezes mais. Sabe por quê? Porque quando vem a Contra-Reforma, nos quais a vanguarda do atraso são os jesuítas, eles concluem que você não deve ler. Eles concluem, pô, não tem que ler, deixa que eu leio para ti e te conto. Então, os jesuítas tomam o poder em Portugal e proíbem, primeiro, o estudo do hebraico, depois o estudo do grego, depois o estudo do latim que não fosse ministrado por eles, e depois proíbem qualquer escola filosófica que não seja escolástica, do São Tomé de Aquino, fazendo o relógio do ensino e do conhecimento retroceder 200 anos. Então, enquanto a Europa protestante avança no estudo, na educação e na cultura, Portugal e a Espanha retrocedem, assim, não lê, deixa que eu leio e te conto, né? Então, o Wilson Martins escreveu um livro fantástico, que eu recomendo para você, se chama História da Inteligência no Brasil, 7 volumes, eu nem sabia que tinha tanta inteligência no Brasil, não sei como é que ele conseguiu fazer, deve ter alguns volumes em branco, e nem fala em mim. E aí e ele escreve, a história da cultura no Brasil nasce sob a égide da ignorância. O Portugal exporta para o Brasil a proibição da cultura, a proibição dos livros. Era proibido o livro no Brasil, quer dizer, ainda é, né? Esse novo governo já proibiu? Ainda não. Era proibido o livro, era proibido ler, era proibido imprimir, era proibido universidade. É assim que o Brasil cresce. E isso, a primeira universidade no Novo Mundo é no México, e ela é em 1570. A Universidade de Lima é de 1574. A primeira universidade brasileira é de 1823. Porra, sabe, 300 anos de atraso. Não era sobre o humor que eu ia falar? Bom, por que eu estou falando tudo isso? Porque é um lugar de merda, né? Não, mas é o seguinte, isso aconteceu. Aí chega o Dom João, vem para o Brasil, 1808, e, mesmo assim, ele traz a imprensa régia, ele traz a imprensa oficial. Então, só poderia ter, assim, tipo a Rede Globo. Assim. Antes, a Rede Globo anterior, porque agora é a Record, né, cara? A Luciana Rimendes, a SBT. Puta que me pariu, né? E aí desculpe o palavrão. Ela botou os dedos no ouvido. Não pode dizer puta que pariu? Tem uma criança. Não pode dizer puta que pariu. E aí fecha os ouvidos, tira as crianças da sala. E aí quem é que convidou a criança? E aí, que aliás deve ter achando uma chatice monumental isso aqui, né? Criança já dormindo, babando. Por que não estava no colégio? Eu achava que a minha aula de história era ruim. Isso aqui é muito pior. Aí
a imprensa vem e é a imprensa régia. Imprensa régia. Aí o primeiro jornal brasileiro, vocês sabem, se chama Correio Brasiliense. Só que não é esse de aqui, né, com Z. Né, é o Correio Brasiliense, publicado em Londres, pelo José Hipólito da Costa. Ele faz o primeiro jornal brasileiro, é publicado em Londres. Assim, é muito revelador, não é? E aí, esse jornal não tinha charges, mas logo em seguida surgem, os primeiros jornais brasileiros são de 1815, 12, por aí. E aí sim, começam a ter charges. Né? E aí começam a surgir as primeiras manifestações de deboche, de humor na imprensa brasileira e, na verdade, no Brasil. Embora eu preciso fazer o meu estilo é parentético, né? Eu abro um colchete, chave, parênteses, travessão, depois não consigo fechar nenhum deles. Não, eu estou te pegando levíssimo contigo. Tu não, eu vou começar a falar do jeito que eu falo. Aí, então, você sabe que não, é que o primeiro grande autor brasileiro de literatura, né, é o Gregório de Matos Guerra, um poeta baiano chamado o Boca do Inferno, que era um desbocado, que era um cara que ofendia as autoridades, que era um cara anti-eclesiástico, atacava a igreja, atacava o poder. Né? Então, tem esse viés, teve isso. Mas não é uma coisa que tenha criado tradição, acho eu. Né? E, de qualquer forma, a coisa que eu ia falar era sobre o humor na imprensa, então não enche meu saco. Aí voltamos ao humor na imprensa. Aí, o mais incrível é que aquela que é considerada a primeira caricatura publicada no Brasil foi publicada em 1834 por um cara chamado Manuel Araújo Porto Alegre. E ela é uma delícia porque ela debocha da própria imprensa. Ela mostra um cara chamado Justiniano de Moraes, que era um jornalista bem conhecido no Rio de Janeiro, de 1834, que tinha sido convidado para assumir o Correio Oficial. Porque quanto mais oficial e oficialista, mais o Brasil gosta da imprensa bem oficial. Né? O cara foi contratado para assumir o Correio Oficial. E aí o Manuel Araújo Porto Alegre, que era inimigo dele, o desenha de joelhos, recebendo um saco de dinheiro do imperador. Né? Um jornalista comprado, um jornalista venal. Então, como? Redundância, exatamente. Tu não fica falando aí no meio da... Pode falar, estou brincando. Até jornalista, garanto. Só jornalista pode falar mal de jornalista aqui. Que raça horrível, né? Não. É horrível, mas foi na imprensa e foi no humor da imprensa que o Brasil encontrou escape inúmeras vezes. A imprensa humorística brasileira e as caricaturas brasileiras foram, nos inúmeros períodos em que o Brasil viveu com a sua liberdade cerceada, uma das únicas válvulas de escape. E o número de vezes em que a liberdade for cerceada no Brasil é muito maior do que a gente possa imaginar. O Dom Pedro I era jornalista, não sei se vocês sabem também. Ele escrevia... Houve uma guerra na imprensa de artigos muito virulentos, muito cruéis mesmo, escritos logo no período que antecedeu e sucedeu a independência. E o Dom Pedro I escreveu muitos desses artigos sob pseudônimos. O Diabo Coxo, o Piolho, não sei o quê, e eram artigos violentíssimos, violentíssimos. Né? E havia liberdade de imprensa, incrivelmente até então. Mas o que a gente não sabe, e a gente tinha a obrigação de saber isso, a primeira Constituição brasileira é de 1824. Houve a independência em 1822. 1823 foi o ano da Constituinte, primeiro Assembleia Constituinte do Brasil. E em 1824, logo no início, quando a Constituição ficou pronta, entregaram para o Dom Pedro. Dom Pedro leu e disse, maravilhosa, só quero fazer uma mudança. Qual? A primeira frase. O imperador se compromete, jura e se compromete a respeitar a Constituição se ela for digna dele.
Aí o José Bonifácio, os caras... Dom Pedro, essa frase... Pô, imagina, a frase, né, cara, anulava a Constituição inteira, né? Se ela for digna dele, e ele que decidia se era digna ou não. Os caras disseram não. E ele manda invadir a Assembleia Constituinte com soldados com as baionetas caladas, e a Assembleia destituída, e muitos dos deputados mandados para o exílio, inclusive um dos únicos gênios autenticamente brasileiros, o José Bonifácio, que era um homem incrível, um homem brilhante, que tinha um projeto para o Brasil de abolição da escravidão, de agricultura orgânica. Parece assim o atual governo, de tão incrível. Assim, e era tão a favor das minorias que era, bem dizer assim, uma propaganda do Banco do Brasil, assim, tinha tudo. Foi mandado, expulso pelo Dom Pedro I, que daí outorga a Constituição e não promulga. Então, a primeira Constituição brasileira é outorgada e nasce sob o signo do arbítrio. E a gente não sabe disso, a maior parte de nós não sabe disso. E essa Constituição ela perdura até 1889, quando, então, tem uma nova Constituinte, 1890, 1890, para vir a Constituição de 1891. Né? Então, mesmo com as restrições dessa Constituição primeira, houve muita liberdade de imprensa no período do Dom Pedro II. O Dom Pedro II foi vítima de uma guerra do ridículo, a qual ele nunca reagiu. O Ângelo Agostini é um dos mais geniais caricaturistas da história do Brasil, um italiano que vem para o Brasil, que cria jornais devastadores contra o imperador, porque ele era abolicionista, ele era contra a escravidão, ele mostra o Dom Pedro II como um Papai Noel babaca, mantido por escravos, como o que de fato era, ataca violentamente o Dom Pedro II. Dom Pedro II, embora tivesse a bancada ruralista do Congresso e a bancada da bala e a bancada evangélica, as três a serviço do Dom Pedro II, porque às vezes o Dom Pedro II parece um Papai Noel, assim, né? Nossa tendência é, por um lado, a gostar do Dom Pedro II, né? E o Dom Pedro II tinha um lado legal, mas ele tinha um lado que foi o cara que manteve o Brasil um país escravocrata, foi o cara que destruiu o projeto industrialista do Barão de Mauá. E tudo graças à bancada ruralista do Senado. Era uma bancada ruralista igual a de hoje, agronegócio. Só que o agronegócio era o pó preto que vicia o café e o pó branco que vicia o açúcar. E aí, dos quais, né, duas drogas que o Brasil exportou para o mundo inteiro, né? Drogas legais, mas drogas bem... Pô, o açúcar, então, né, cara? Olha, a gente cheirar a unha, adoçar, bom, não sei. Aí, porque é um pó bem maléfico, né, esse pó branco aí, que adoça o café. E isso foi se mantendo até que o Dom Pedro é derrubado por um golpe militar. Né? A gente também não tem a plena consciência de que é um golpe militar. Todas as vezes que uma guarnição militar sai do quartel para derrubar um governo constitucional, só tem um nome: golpe militar. Você pode chamar de proclamação da República, pode chamar de Revolução de 30, ou pode chamar de Redentora. E 55 anos depois você pode dizer que não houve golpe. Mas contra os fatos não dá para brigar. Né? Não tem como matar os fatos, não tem como encher os fatos de bala. Né? Eles existiram e eles são assim. Então, houve um golpe militar em 1889, no qual a imprensa e o deboche e o assédio moral ao imperador por via de caricaturas que debochavam dele fez parte do processo de derrubada. Só que, quando esse golpe se dá, um dos primeiros decretos do governo republicano é o chamado Decreto Rolha, proibindo a imprensa, censurando a imprensa. Sabe, é incrível, a imprensa tinha ajudado, né? Um dos principais artífices do golpe foi o Quintino Bocaiúva, diretor de redação de O Globo, diretor de redação do jornal O País. Né? Ele era o diretor de redação total e era o jornal golpista. Você pode ser a favor da República, você pode achar que a República é o máximo, que a monarquia já era, mas era uma articulação golpista para derrubar um governo constitucional. E derrubou esse governo por via armada. E assim que esse governo foi derrubado, o próprio jornal que havia derrubado foi censurado. Né? Mas daí, essa censura dura
Né? A gente também, na verdade, a gente não sabe chongas, né? É sobre o humor, mas eu vou ter que falar uma coisa aqui, porque a gente realmente não sabe. Eu conto na peça, que eu sei que vocês estão loucos para vir, a história de como foi esse golpe militar de 1989. Né? Foi assim, brancaleônico, foi patético. Né, cara? O Deodoro da Fonseca estava com dispneia, estava passando mal. Ele era monarquista. 6 semanas antes do golpe, ele disse: os brasileiros estão e estarão muito mal educados para republicanos. Ruim com a monarquia, pior sem ela. 6 semanas depois, ele, instigado pelo Benjamin Constant e pelo Quintino Bocaiúva, vai com uma guarnição militar e derruba o primeiro-ministro, Visconde de Ouro Preto, não o imperador. Quando um cadete grita "Viva a República", ele dá um tapa na cara do cadete e diz: "O imperador é meu amigo, devo-lhe favores". Aí volta para casa, está passando mal, os caras mentem para ele que o imperador botou o maior inimigo dele no lugar desse Visconde, do Ouro Preto, que ele tinha derrubado de manhã. Ele derrubou o cara às 7 da manhã, às 6 da tarde foram dar essa notícia mentirosa para ele, e sabe o que ele disse? "Digam ao povo que a República está feita". É assim que a República foi proclamada no Brasil, porque o povo são vocês, eles mandam dizer para o povo. Né? E como é que o povo se comportou em meio a isso? Bestializado. Vocês já devem ter ouvido falar na famosa frase de um jornalista, Aristides Lobo, que depois faria parte do Ministério Republicano, que disse: "O povo assistiu a tudo bestializado, sem alcançar o que significava". Que nem aquela pobre menina que já foi embora, que não estava alcançando o que significava. Também o pai irresponsável trouxe a criança. E aí... traduzam. E aí, só que mesmo assim, a República não foi proclamada, porque daí teve a Constituinte de 1890, onde eles ficaram uma semana discutindo se Brasil... A primeira semana eles ficaram discutindo se Brasil era com S ou com Z. E feito uns idiotas, decidiram que era com S. Brasil é com Z, porra! A palavra Brasil é com Z, e eu disse Brasil porque é ela... Bom, não vou entrar nesse papo, porque o Brasil tem uma origem misteriosa. Ninguém sabe o que quer dizer Brasil mesmo. É uma palavra altissonante, misteriosa, repleta de significados. Tem mais de 20 explicações para o étimo Brasil. Não vem de pau Brasil, sabe? E é com Z, porra. Tanto é que o Correio Brasiliense se chama Correio Brasiliense por um Z, porque era com Z. E eles decidem, depois de uma semana discutindo, que era com S. E aí, quando eles terminam a Constituição, fica escrito o seguinte: a República está proclamada provisoriamente. Será convocado um plebiscito popular para decidir se vocês, o povo, querem monarquia ou república. E como o Brasil sempre cumpre a lei, esse plebiscito foi convocado 104 anos depois, em 1993. Portanto, durante 104 anos, esta bosta de país foi provisório. Né? Estamos em obras, só vão dizer sim, estamos, só que as obras são superfaturadas. Né? Então, pô, que país engraçado, né? Vamos rir, pessoal. 104 anos de país provisório. Né? Só que daí é o seguinte, ainda não terminou a piada, porque daí o Deodoro renuncia, acusado de corrupção. E aí ele sabia, a Constituição dizia que se o presidente renunciasse antes de completado a primeira metade do mandato, novas eleições deveriam ser convocadas. E ele odiava o Floriano, porque o Floriano era da outra chapa, foi igualzinho o Jango e Jânio, sabe? A primeira chapa era Deodoro da Fonseca, com o almirante Eduardo Waldenbock como vice, e a outra chapa era o Prudente de Moraes, presidente civil, e o vice Deodoro. Floriano. Ganhou o Deodoro e o Floriano. Assim, Grenal, entendeu? Ganhei eu e o D'Alessandro, aquela coisa repugnante lá. Entendeu? Não dava, é óbvio que não se chamava. Ganhou o Grêmio e o Inter. E agora governem juntos. Não, Fla-Flu. Não, como assim? Eles se odiavam. Assim, eles não podiam olhar para a cara um do outro. Aí o Deodoro renuncia, só
fecha o Congresso e renuncia, porque sabia que novas eleições deveriam ser convocadas. E aí o Floriano assume e fica como vice, só que inconstitucional, e mergulha o Brasil na sua primeira ditadura republicana. É o tal Marechal de Ferro. Sabe, 2 guerras horrorosas estouram no Brasil, que é a Revolta da Armada e a Revolução Federalista de 1893, no Rio Grande do Sul, aquela guerra de degola, sabe? Maragato contra Chimango e tal. Cara, horrível, horrível, um país horrível. E aí, vou abrir um parênteses, vou dar um salto. Como está falando sobre humor, né? Como está bem humorado. Não, mas vou dar um salto, porque o neguinho chega e diz assim, as eleições mais polarizadas da história do Brasil, 2018, o Messias, esse aí, e o Haddad. Cara, já teve 2 eleições antes muito mais polarizadas. A luta da pena contra a espada, em 1910, Rui Barbosa era a pena e o Marechal Hermes da Fonseca era a espada. Quem vocês acham que ganhou? Pô, ganhou a espada, incrível, né? E o Rui Barbosa era considerado a maior mentalidade da nação. Tinha uma biblioteca maior que a do Delfim Neto, sem ter roubado. Tinha 30 mil livros, o Rui Barbosa. Parece que não tinha lido nenhum, mas tinha. Não, tinha lido todos, isso é que é o pior. Era um mala o Rui Barbosa, na verdade. Sério. Sabe aquela história Águia de Haia? Vocês já ouviram falar, né? Porque ele discursou lá em Haia, depois da Primeira Guerra, e aí no Brasil disseram assim, é um gênio, Águia de Haia. Eu li 3 relatos de 2 alemães e de um francês, dizendo, o cara é um tédio, o cara é um prolixo, o cara falou mais com Chaves, mais que... Por que não te calas? Diziam para o cara, ele continuava falando, mais com o Fidel, falou 8 horas, todo mundo falou mais que o Eduardo Bueno, se aproveitava menos ainda do que dele. Mas era o cara que representava a cultura, que representava a inteligência, e o outro representava as armas, o tal Marechal Hermes, que era chamado um homem de completa nulidade mental. E aí, inclusive, ele está muito abalado, porque ele era considerado, por aqueles que entendem e pesquisam, o presidente mais burro da história do Brasil, e acaba de cair para vice. Medalha de prata. Tiraram o ouro dele, cara. O VAR. Olharam pelo VAR e disseram, não, esse aqui é mais que tu. E aí E foi uma eleição horrorosa, horrorosa. E teve outro desdobramento nessa eleição, que o chefe, sabe, a gente não saber quem foi o tal senador Pinheiro Machado, os gaúchos até sabem um pouco mais, porque ele era gaúcho, né? Mas ele ele era o chefe da comissão apuradora de votos do Senado. Que cargo maravilhoso. Não sei por que não me dão esse cargo. Ele que decidia, depois das contagens, para presidente, para senador, quantos votos tinham sido. Sabe como é que ele anunciou a vitória do Hermes da Fonseca? Juro por Deus. Eu vou inventar o primeiro número, embora a primeira casa esteja correta. Ele diz assim, Rui Barbosa! Ele foi no Jornal Nacional, né, sentou na bancada, do lado do William Bonner. Ele disse, senador Pinheiro Machado, por favor, anuncie o resultado. Ele disse, Rui Barbosa, 273 mil, essa parte é verdade, agora eu vou inventar, 628,6 votos. Tá. E Hermes da Fonseca, 400 mil votos redondos. Não é maravilhoso? 400 mil votos redondos. Ganhou. E foi que nem o cara que acertou na cena agora, aqui sozinho, né, cara? E o cara inicia um período de um governo sombrio, retrógrado, com a imprensa. Tá lá. Só que é o seguinte, o governo que veio depois foi pior, e que foi o governo do Arthur Bernardes, que governou o Brasil durante 4 anos sob estado de sítio. 4 anos sob estado de sítio, sabe? E aí com também a imprensa totalmente censurada, vai fazer piada. Mas sempre houve os piadistas que conseguiam debochar desse período, né? E o Brasil muitas vezes encontrou a sua única saída, sua única válvula de escape no humor. A tradição
do humor na imprensa brasileira é enorme, é muito grande e é muito profícua, né? Tem caras incríveis. E todos esses caricaturistas da Belle Époque, né? O Calixto, o J. Carlos, o Pederneiras, eram caras assim, com um traço refinadíssimo e com piadas muito chiques, muito elegantes, né? Só que daí vem 1930, que é outro golpe militar, né? Passa para todos nós chamamos de Revolução de 30, né? Todo mundo, né? No colégio a Revolução de... Cara, foi um golpe. Quando você vê o Oswaldo Aranha e o Getúlio Vargas e o Flores da Cunha discutindo, o Getúlio Vargas diz assim: não, eu não sou golpista, eu não vou dar o golpe. Eles usam nas suas correspondências o tempo inteiro o golpe, eles sabiam que era um golpe. Eles vão lá e dão o golpe. E aí, claro, chamam de Revolução de 30, e nós até hoje, Revolução de 30. Tu pode ser até a favor da Revolução de 30, teve um lado que houve avanços, houve progressos, né? Embora tenha havido logo em seguida, em 1937, o período mais sombrio da história do Brasil, que é o tal Estado Novo, né? Com muito mais tortura que em 68, 69, 70, com muito mais repressão, com o tal Filinto Miller, né, que é um cara que todos nós deveríamos sair daqui, descobrir onde é que é a tumba, e todos nós fazemos xixi na tumba dele. Se bem que dá para fazer xixi também na tumba daquele brilhante Ustra, né? Não, sério, estou falando sério, eu sou adepto de fazer xixi em tumba. Xixi eu estou falando por causa da menina ali presente, porque já foi embora, já retiraram a criança para cá, graças a Deus. Como eu estou falando sobre o humor, né? É impressionante, é muito, né? Quase. Bom, mas o que interessa é que eu já vou dar um salto enorme, que quando vem o golpe de 64, né, o Brasil, em 1969, que é um período muito sombrio, surge o Pasquim, surge o inacreditável Pasquim, com o Milor, aquele gênio, com o Enfio, outro gênio inacreditável, com Fortuna, com o Nassara, que não era dali, mas que com o Jaguar, e todos esses caras criticam abertamente, claramente. Primeira desistência, tendo embora ou tem compromisso? Tá. Xixi? Tá. Pode ir, tá meio chato, mas se eu pudesse também ia, cara. Eu não posso, o contrato diz que eu tenho que ficar aqui até a meia-noite. E vocês também, não sei que vocês estão rindo, as portas serão fechadas. E aí Não. Tu acha que eu preciso de ti? E se eu me esquecer, eu invento outra coisa qualquer. O Pasquim é inacreditável. E o Ziraldo... tá bom, tu quer acompanhar. Tá? E ainda o Ziraldo, todos esses gênios, né? Todos esses gênios que conseguem, mesmo depois do AI-5, que é o período no qual o Brasil mais se aproxima de 37, 38, conseguem nos fazer rir, conseguem debochar, conseguem refletir. Né? Bom, daí, depois que o Tancredo morre, né, cara, e assume o Sarney, daí não precisa piada, é tipo o governo de agora, né, cara, já é uma piada em si, não dá para fazer. Como é que tu vai fazer piada sobre a posse do Sarney, né, cara? Morreu o Tancredo depois de 20 anos de ditadura. O Tancredo vem o pessoal da Diretas Nunca vence, né? E aí tem a eleição indireta, o Tancredo assume, e no dia que o filho da puta ia tomar o poder, o divertículo de Meckel. Aliás, piada mesmo, me lembrei, eu participei de uma entrevista coletiva com o Dr. Pinotti, Henrique Walter Pinotti, vocês lembram, né? O divertículo de Meckel, né? E aí eu levantei a mão e disse: doutor Pinotti, olhou para mim e disse assim: professor doutor. Para mim já é piada o suficiente. Mas ele disse uma frase, não para mim, mas em seguida maravilhosa, uma das melhores frases do humor brasileiro. A cirurgia foi um sucesso, mas o paciente não resistiu. Do caralho, né? A culpa é do filho da puta do paciente, né, cara? A cirurgia... Ele disse. E aí, faleceu o doutor Pinotti. Não sei se foi ele que operou a si mesmo. Aí assume o Sarney com aquele bigode. É muito difícil fazer piada, né, cara? Daí era para ficar 4 anos, ele fica 5. Lembra? Ele fica 5. Aí chega uma eleição e é eleito Collor.
Mas não precisa de humorista esse país, né, cara? Não precisa. E aí o cara ainda foi... O assessor dele era o Paulinho Gasolina, o PC Farias. Lembra? O apelido dele era Paulinho Gasolina, ele vendia carro usado. Ele era ex-seminarista, foi expulso do seminário, virou vendedor de carro usado e aí virou o caixa da campanha do cara. Não precisa piada é que nem diz José Simão, é o país da piada pronta, né, cara? A piada já vem. Só que daí eu queria chegar aqui para refletir, porque agora, aí vocês já preparam as perguntas de vocês, porque, na verdade, vão vir 2 temas para os quais eu não tenho exatamente a resposta, e são meio espinhosos e são quase desagradáveis. Mas, como o tema era humor, eu acho que a gente deveria discutir eles. O Milor Fernandes tinha a seguinte frase: imprensa é oposição, o resto é armazém de secos e molhados. Né? Então, cara, a imprensa, por sua natureza, tem que ser, aspas, do contra. Né? Do contra. E aí... E o humor, mais ainda, o humor não pode ter partido. Né? Aí, em 2001, depois de 3 derrotas seguidas, o Lula é eleito. Né? O Brasil tinha, nessa época, uma geração de incríveis cartunistas, que é o Angeli, o Laerte, o Paulo e o Chico Caruso, né? Caras incríveis, meus amigos, alguns deles, inclusive, pessoais, e talento indiscutível. Né? Só que daí, cara, o Lula ganha e o humor vira a favor. Outro exemplo, crônica, né? Luiz Fernando Veríssimo. Luiz Fernando Veríssimo é um dos mais brilhantes, incríveis cronistas da história do Brasil. Acho que isso é indiscutível. E, além de ser cronista, ainda é um super humorista e cartunista. Né? Família Brasil, As Cobras, desenhos incríveis. Um cara que não se calou no regime militar, um cara que pegou pesadamente no pé do FH, né, debochava muito do FH e tal. Aí o Lula ganha, e todos esses caras que eram lulistas ou que tinham um vínculo com o PT, passam a fazer, inacreditavelmente, humor a favor. Humor a favor não dá, cara. Para mim, o humor tem que ser contra always, sempre, sabe? E aí, agora, esses caras continuam todos aí, e aí tem um governo que, na verdade, é muito difícil fazer piada desse governo, porque ele já é uma piada em si, né, cara? Claro que é uma piada trágica, é uma piada lastimável, a mulher sobe na goiabeira, inclusive quando ela falou que subiu na goiabeira para tomar uma substância, e daí viu Jesus Cristo, sabe? Eu disse, minha substância era muito melhor que a tua, porque eu subi na goiabeira, tomei a substância, vi Jesus Cristo, que nem ela, mas também vi Cristo, Maomé, Buda, um arco-íris, cores lancinantes, foi incrível. A minha goiabeira e a minha substância eram melhor que a dela. E, aliás, eu queria até compartilhar minha substância com ela. E todas essas outras coisas que aconteceram aí, né, desse desgoverno, né, cara, desse assim, é patético, né, constrangedor, não dá nem para fazer piada mesmo, porque se tu faz piada, você diz, não, tá de brincadeira. Não, não tá, é verdadeira, né? E aí a outra coisa, o outro tema que é meio chato e papapá, são os limites do humor no politicamente correto. Né? O politicamente correto chegou, de repente chegou até para ficar, né? Tu estava até falando de uns problemas aí que eu me meti ridículos, né? Assim, não creio que seja o caso nem de discutir isso, a não ser que vocês queiram. Uma história lá que num debate esportivo eu disse para uma mina, vai para a cozinha, não sei o quê, e aí fui assim, machista, 1 milhão de views num site. Cara, era uma discussão sobre Grêmio e aquele outro time lá. Na minha opinião, Grêmio e aquele outro time vale qualquer coisa, vale ou não vale? E, não? Claro que vai. Uma colorada ali que está sempre contra o que você fala. Ali. Lá, uma colorada. Sobe aqui, isso também, mulher. Mãe, não, desculpa. Mentira. Primeiro, porque além de ser covarde, eu ainda sou um feminista. Que disse que já pode perguntar para a minha mulher. Eu fui mandar, a minha mãe manda em mim, minha mulher manda em mim, todas as mulheres mandam em mim. Foi a única vez que eu tentei. Deu uma merda gigante. Vamos acabar com a tua carreira. Eu digo, bom, vai ter que batalhar, né? Bom, e aí depois uma outra que eu falei do Nordeste, não sei o quê, disse que nordestino é uma bosta. Se bem que essa eu vou contar. Posso contar mesmo? Posso, minha patroa? Não posso, né? Mas vou. Eu tinha um programa, talvez alguns de vocês tenham visto, chamado Extraordinários, era a Maitê Proença, o Paulo Miklos, o Chico Sá e eu,
durante a Copa, papapá. Era para ser sobre futebol, a gente falava sobre tudo menos futebol, né? E aí tinha um jogo engraçado entre o Chico Sá e eu, mais até de parte dele, gaúcho viado, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, aquele papo, né? Assim, que também, né? Essa do política é ridículo. Mas eu tô cagando, entendeu? Né? E aí tinha um joguinho de pegação no pé. E aí eu disse para ele, tá, vai lá pro Nordeste, aquela bosta mesmo. Cara, o Nordeste é uma bosta. Compara o Nordeste com o Rio Grande do Sul. Vamos comparar a música, vocês preferem a música nordestina ou a música gauchesca? Prefere a comida gauchesca? Prefere o clima do Rio Grande do Sul ou o clima do Nordeste? Cara, assim, pelo amor de Deus, né, cara? O Nordeste tem um lado 1 bilhão de vezes melhor que o Rio Grande do Sul. Daí deu uma merda gigante, papapá, ele não gosta do Nordeste, é xenófobo, não sei o quê. Aí uma rádio da Bahia me ligou para me entrevistar ao vivo, Rádio Metrópole, e eu não devia estar falando disso, mas vou falar, não, agora já comecei, porque eu quero compartilhar com vocês a minha maravilhosa, inteligentíssima e ponderada resposta. O cara me ligou e disse assim, você disse que o Nordeste é uma bosta? Eu disse, disse. E ela, por quê? Eu digo, porque o Nordeste é uma bosta. Eu digo, sim, cara, o Nordeste é uma bosta, sabe por quê? Porque o Brasil é uma bosta. Sabe por que o Brasil é uma bosta? Porque a América Latina é uma bosta. Sabe por que a América Latina é uma bosta? Porque o mundo é uma bosta. Sabe por que o mundo é uma bosta? Porque o ser humano é uma bosta. É uma experiência que deu errado, é um experimento que tem que começar de novo, entendeu? Também o cara resolveu fazer no 6º dia, né? Ele fez o mundo, ele estava esgotado quando chegou a hora de fazer o ser humano. Ele já tinha feito as montanhas, já tinha feito a terra plana, linda, maravilhosa, barará. Imagina para aplainar aquilo ali, né? Porque ela era originalmente redonda, mas daí ele fez assim, ela ficou plana. Deu um trabalho do cacete, né? Tal. E aí botar o Brasil acima de tudo, mais trabalho ainda, né? Aí, porra, né? Aí, porra, trabalheira, né, cara? Daí teve que fazer o homem. E ainda o homem, se ainda fosse a mulher, daí ainda tirou a costela, fez a mulher depois ainda. Quer dizer, porra, né? Só podia dar no que deu, né? Aí tá, daí tá. Por que eu falei tudo isso? Não devia ter falado nada disso. O fato é que tem a tal limites do politicamente correto, né? E aí, será que eu falo desse cara? Não vou falar dele, né? Não, eu na verdade... acabou o tempo, né? Graças a Deus, né? Tá, até logo, pessoal. Foi ótimo, hein? Obrigado. Não, o que eu ia falar desse, que eu acho ele desprezível, eu particularmente acho desprezível o tal Danilo Gentili, né? Porque se ele não fosse desprezível, ele não ia manter lá tocando na banda dele o tal Roger, aquele, né, cara? Que, pô, porque eu até gostava do tal Roger, mas o cara foi autor daquela frase. Chegou para o Marcelo Rubens Paiva numa discussão do Twitter, ele disse assim, o Marcelo, meu pai foi morto, o Rubens Paiva, né? Daí ele disse, o Roger respondeu, meu pai não foi morto porque não fez merda durante a ditadura militar. Quer dizer, porra, né, cara, assim, espancamento, né, em praça pública. Eu sou a favor do pacifismo bélico. O pacifismo bélico consiste em tu comprar um taco de beisebol e andar com taco de beisebol, e quando as pessoas dizem isso, tu pega e bate com o taco de beisebol nas pessoas, e depois diz, viu como eu tinha razão? No meu caso, eu posso fazer isso sempre, porque eu sempre tenho razão. É incrível, né, Paula? Minha mulher está ali. Olha, eu sou obrigada a interromper, senão não vai parar de falar e vocês não vão... Não, mas vai acabar agora, com o taco de beisebol nela, e daí eu continuo. Não, então, não, só que eu queria colocar isso. O tal Danilo Gentili existe, é um humorista, né? E é o seguinte, eu não sou afim de censurar, não sou eu que vou censurar o Danilo Gentili, entendeu? Agora, só para encerrar mesmo, a questão do politicamente correto, ela se reflete também nos meus queridos amigos do Cacete e Planeta, né? O Cacete e Planeta perdeu um monte de espaço com o advento do politicamente correto. Agora, vê as contribuições inacreditáveis que o Cacete Planeta deu. Vou encerrar mesmo. Muitas vezes, no auge lá do sucesso dos meus livros, eu escrevi meu primeiro livro em 99. E aí, em 2000, 2001, Descobrindo o Brasil, cara, os livros venderam lá 1 milhão de exemplares. Então, eu dei muita palestra, muito debate. E aí, uns caras levantavam a mão. Qual os seus historiadores favoritos? E eu perguntava, contemporâneos? O cara, sim. Eu dizia, o Cacete e Planeta. Como assim? Digo, porque o Cacete e Planeta escreveu a seguinte frase, deputados comprados vieram com defeito. Né? Essa eu vou contar, não interessa. Depois eu respondo tudo bem rapidinho. Que é o seguinte, o sketch era o seguinte, lembra do sketch? O sketch é o seguinte, é o Bussunda levando o Marcelo Madureira. O Marcelo Madureira é o deputado comprado, e o Bussunda vai reclamar. Não, o Hélio de la Penha
comprou o deputado e está levando o Marcelo Madureira para reclamar no PROCON. Chega lá, é o Bussunda, que está no PROCON, carimbando umas coisas, e ele vai falar, cala a boca! Aí ele carimba 1000 coisas, e aí o Bussunda pergunta, o que é? Ele diz, eu comprei esse deputado, veio com defeito. De onde é que é esse deputado? Do Acre. Lembra, né? Está o Ronivon do Acre. Esse deputado do Acre não vem com garantia. Né? Por que não comprou um deputado de São Paulo? Um deputado de São Paulo é caríssimo. Não tem os custos olhos da cara, não. Deputado do Acre. Tem onde descartar? Não. Tem que levar para casa. E o cara vai embora com o deputado do Acre. Cara, para mim a questão da reeleição, do FH, não sei o que, foi resumida ali, foi resumida num esquete que nem esse. Né? E aí, cara, são caras que, por causa também do politicamente correto, Paraná, tiveram que recuar. É o caso de recuar. Cara, eu sou feminista, eu sou a favor do movimento negro, de verdade, sou a favor, até de maconheiro sou a favor, tu acredita? De alguns, né? Os do Uruguai. Inclusive, eu quero dizer para vocês que eu moro do lado do Uruguai e tenho ido toda semana lá fazer aborto e não aguento mais fazer aborto, cara. Aliás, tem aquela frase maravilhosa, né? Você é contra o aborto? Tudo bem, não faz um. Não é boa? Era para rir mais. Tá. Enfim, agora eu respondo tudo. Ele, na verdade, estragou a pergunta que eu ia fazer para ele, porque eu tinha comentado que, ao divulgar o evento nas redes sociais, eu falei assim, gente, vai ser imperdível com o hilário, inteligentíssimo Peninha. E, para minha surpresa, que eu não ouvia há 12 anos, as pessoas disseram assim, mas esse cara é racista, é um reaça. Ele tratou mal uma repórter da rádio. Mas disseram que era colorada, pelo menos? E não gosta de nordestinos. Aí teve um perfil conhecido, que eu não vou dizer quem é, que mandou uma mensagem, mandou uma mensagem para mim e falou assim, não me decepcione, esse cara então manda é ele pra puta que o pariu, manda ele tomar no olho do cu dele. E aí eu ia perguntar para ele exatamente isso. Se ele tem hoje que ter papas na língua na hora de falar, porque o Peninha sempre foi um cara que olha, eu deveria ter, mas como eu sempre fumo um antes... Não, brincadeira. Não, eu deveria ter, mas eu não. O politicamente correto estragou teu senso de humor? Não. Não, é que o meu senso de humor sempre foi meio idiota, vamos falar sério, né? Eu tenho, assim, meu apelido é Peninha, e esse apelido me protege. De início eu fui contra o apelido, mas é um apelido que me protege muito, falando sério. Porque neguinho diz assim, você falou. Eu digo, não, Peninha falou. Eu tenho a seguinte frase, verdadeira. Eu sou que nem bicheiro, eu só valho o que está no papel, sabe? Eu só assumo o que eu escrevo, juro. Eu só assumo o que eu escrevo. O anti-FHC, né? Eu escrevi o anti-FHC. Não esqueçam o que eu escrevi. Eu escrevi 33 livros. Os meus livros são dignos, decentes, transcendentes, apontam sugestões, caminhos para o Brasil, sério, de verdade, sem pretensão. Distribuem conhecimento de uma forma mais agradável. Quem leu sabe. É ou não é? Quem é que leu aí? É ou não é? Né? Então, e de boa, me sacrifico por isso, sabe? Porque o seguinte, ninguém diz assim, como o seu texto é fácil. Eu digo, é fácil porque é difícil pra caralho escrever do texto fácil, né? Porque, às vezes, eu respeito muito a obra de muitos historiadores, muitos. Mérida Del Priori, Ronaldo Vanfas, João Cabral, Evaldo Cabral de Melo, que é irmão do João Cabral, Ronaldo Vanfas, o Alberto Costa e Silva. O Brasil tem uma grande produção historiográfica, mas há alguns historiadores que, quando você os lê, você tem a sensação que é o seguinte, que ele pensou assim, eu sofri tanto para saber isso que agora o cara que lê vai sofrer também. Não pensa que vai ser fácil. Já eu vejo o meu leitor, aspas, como o meu cliente, entendeu? Daí sabe aquela coisa repugnante de gente de marketing, de encantar o cliente? Né? Quando ninguém vem assim, vamos encantar o cliente. Eu odeio essa frase, mas é o que eu tento fazer. Eu tento encantar o meu cliente, eu tento transmitir, bababá. Então, eu assumo muito mais o que eu escrevo do que eu digo. Porque, como vocês já tiveram uma amostra aqui também, eu digo muita merda. Mas eu não vou deixar de dizer merda, e, como eu te disse, eu tenho uma vocação suicida, kamikaze, e é o seguinte, esses aí que dizem isso nas redes, esses caras dizem, eles não vêm para o debate. Porque é o seguinte, debater comigo, eu só tenho medo daquela mina lá. Sem ser aquela mina lá, eu debato com qualquer um.
Eu acredito que seja aquele pai que saiu aqui, ele pergunta, minha filha te acha chato e prefere a Peppa Pig. Ela tem 6 anos, a Peppa Pig. E a pergunta é, qual o papel da imprensa na era da fake news? Cara, que loucura, né? Quem diria que a gente ia ter que passar a vida inteira defendendo até o Globo, né? Defendendo a Veja, defendendo... Cara, assim, ó, a chegada da fake news é um dos fenômenos, a chegada dessas redes sociais. É aquilo que disse o Humberto Eco, né? As redes sociais deram vozes aos imbecis, né? Os imbecis não só falam, como gritam, né? Eu posso ser aparentemente um imbecil, mas pelo menos sou um imbecil letrado, né? Cara, eu li 3.000 livros, né? Então, pelo menos sou um imbecil com certo lastro, né? Esses imbecis que esbravejam, que vomitam pela boca, e que agora ainda tem um guru, né? E pior é que é um guru letrado, né? O guru escatológico aí, não. O cara mata urso, cara. Puta que pariu, né, cara? Ele caçou o urso, né? O não lava o meu caralho. Foi por causa do nome dele que o Bolsonaro disse, é preciso lavar o caralho, né? Foi para defender o guru dele. Não, cara, é o seguinte, esse governo é tão inacreditável que, de repente, a gente está torcendo para general, né, cara? Dá-lhe, general Mourão, dá-lhe, general, né? É ou não é? Pelo amor de Deus. Não, e é o seguinte, né? A gente passou 20 anos com general, agora quer nos rebaixar a capitão? Pelo amor de Deus. E reformado, alguém aqui já fez reforma? Já, né? Deu certo. Reforma nunca dá certo. O cara, além de capitão, é reformado, cara, pelo amor de Deus. Não, era deformado. Tá, então, sem imprensa... sabe aquela frase, só que deu a frase do Deodoro da Fonseca, né? Ruim com a monarquia, pior sem ela. Ruim com a imprensa, muito pior sem ela, né, cara? A gente, cara, todos nós aqui presentes, a gente vai ter até que assinar jornal daqui a pouco, cara. Porque se os jornais fecharem, se os jornais recuarem, vai ser muito pior, cara. Se as pessoas se informarem pelo Facebook, fuckbook e Twitter, né, cara, a gente está arruinado, arruinado. E garanto que nenhum de vocês assina jornal aqui, né? Tem uma pergunta aqui de uma jornalista. Ah, não, de jornalista não respondo. Dizendo, jornalismo em crise, todo mundo procurando o plano B. Como você saiu da redação para o mundo literário? E agora ele é ator, hein, gente? A peça que custa, quanto é? R$450. Sim, e faço strip ator também. O strip tem sido um sucesso, né, bem? Não, eu... Quê? Cheque sem fundo, também. Sim, direto. Aceitamos. E vale transporte, ticket refeição também. Não, cara, para mim foi uma transição natural, sabe? Eu sempre amei história, eu sempre vivi história, eu sempre fui traumatizado com o jeito que a história era ensinada no colégio. Eu disse, não é possível, cara. Eu vou escrever uma história com um viés jornalístico. Então, meus livros, eles têm boa parte dos méritos que o bom jornalismo tem, que é um texto fluente, com lead, com papapá, com uma história encadeada, que tenta captar a imaginação e a atenção do leitor, e tem muitos, quase todos os defeitos que o texto jornalístico tem. Simplificações, generalizações, pano rápido, entendeu? Só que o mérito, espero eu, dos meus livros, é que, ao terminar, eles dizem, vai ler, está aqui a bibliografia, né? Então, eu fiz essa transição, foi natural. Eu também tenho muito talento, né? Muito, então foi fácil. Ou você olhou os 500 anos do descobrimento e falou, aí que eu vou ganhar uma graninha? Sim, na verdade é o seguinte, eu odeio livro, história e o Brasil, só gosto de dinheiro. E aí eu fiz isso tudo pensando no dinheiro. Sinceridade ganha ponto, pessoal. Tem uma nova geração aí que não conhece o personagem, então explica aí por que Peninha. Cara, as pessoas não conhecem nem o Peninha, né? O Peninha é aquele pato maluco lá do Pato do Primo do Pato Donald, né? Que era jornalista, trabalhava no jornal A Patada, né? Cujo dono era o Tio Patinhas. Daí eu entrei na Zero Hora de Porto Alegre, o dono era o Tio Patinhas, Maurício Sirotsky, né? Pode fazer piada de judeu, e um pão duro, né? E eu era... Eles acharam que eu era louco, não sei por quê. Porque, cara, eu tenho 60 anos. Magro, né? Dá para me imaginar com 17, né?
Não, eu era muito mais rápido, muito mais louco, muito mais... Aí daí os caras, não, Peninha. E aí eu relutei contra o apelido, e aí pegou. Se eu tivesse ficado zen, não tinha virado Peninha. Mas é isso que eu te falei. Depois eu fui ler a história do verdadeiro Peninha, porque o universo Disney é muito careta, né? Tem até rato, né? Pelo amor de Deus, né? No meu tempo, o rato queria dizer outra coisa até. E, aliás, ele é policial mesmo, aquele rato, né? O Mickey. E é um universo muito careta. O único doidão do universo Disney é o Peninha. E aí eu li a história do criador do Peninha. E ele diz, criei o Peninha, juro por Deus, está na Wikipedia em inglês, criei o Peninha em homenagem à geração Beat, a geração do Jack Kerouac, que ele era um pós-hippie. Aliás, Tudo um a ver pré-hippie. com você que traduziu On the Road. E eu que traduzi On the Road, o livro Pé na Estrada, do Jack Kerouac, que é o livro que é o marco dessa geração beatnik, beat, né? E o Peninha é fruto disso. Daí, naquele dia, eu digo, Peninha para sempre. Aliás, posso me exibir? Aquela do Bob Dylan? Deixa eu contar. Então, eu conheci o Bob Dylan, o cantor, que é impossível conhecer, né? E aí ele ficou sabendo que o meu apelido era... Por favor, se preparem para isso, silêncio, atenção. Gostei. Tem o rufar de tambores, Newton? A mina da Libra desistiu, desmaiou? Fugiu? Ah, mas que covarde. Cansou. Tá ali. Deu um nó nos dedos. Eu peguei levíssimo. Aí sério, a história é verdadeira. Eu conheci o prêmio Nobel. O Bob Dylan é o único ser humano que ganhou o Grammy. Muita gente já ganhou o Grammy. Ganhou o Oscar. Muita gente já ganhou o Oscar. Ganhou o prêmio Pulitzer. Muita gente já ganhou o prêmio Pulitzer. E ganhou o Nobel. Ninguém que ganhou o Oscar ganhou o Nobel. Ninguém que ganhou o Nobel ganhou o Grammy. Ninguém que ganhou o Grammy ganhou o Pulitzer. Ele ganhou os 4. Então, uma salva de palmas para o Bob Dylan. E aí ele ficou sabendo que o meu apelido era Little Feather, né? Peninha. E daí ele disse, cara, um apelido muito legal para você. E eu, por quê? Ele disse, porque uma pena, ela escreve, ela voa e ela faz cócegas. It writes, it flies, it tickles, ele disse. Pô, é lindo, demais. lindo. Né? Na verdade, o Peninha, eu acho que influenciou metade da geração dos anos 70 a ser jornalista, sim, né? Eu acho. Sim. A patada, eu acho que foi a primeira redação de todo mundo. Né? Queria trabalhar. Nunca encontrei uma tão boa quanto a patada. Tendo em vista o famoso lema do escritor Gil Vicente, fudendo, castigate, mores. Verdade de Plauto. Qual seria o papel do humor e dos humoristas na atual conjuntura do Brasil? Cara, Ridendo. Eu ia falar eu li fudendo, a única coisa que eu ia falar que se aproveitasse, eu acabei não falando, vou falar agora. O fato do brasileiro rir de si próprio, o fato do brasileiro ter um viés engraçado, porque tem, né? Eu falei que o Brasil não é engraçado. Na minha opinião, o Brasil não é engraçado, sabe? A gente tem uma visão distorcida do Brasil. O Brasil não é um país engraçado. O Brasil é um país exclusivista. O Brasil é um país com distribuição de renda devastadora. O Brasil é um país com índices de educação lá embaixo. O Brasil não é bem o que a gente pensa. O Brasil não é engraçado. Mas o brasileiro é engraçado, né? E o brasileiro faz piada de si e do Brasil. Rir de si e rir do seu próprio país, na minha opinião, é um mérito e um avanço. Mas só que no caso do brasileiro, isso parece significar um salvo-conduto, um passaporte para não corrigir os seus erros. Olha, eu sou capaz de debochar de mim mesmo, eu sou capaz de rir do meu próprio país e rir das próprias cagadas brasileiras, parece significar, em outra vertente, que eu não preciso corrigi-las. Cara, um país é feito pelo seu povo. Nós somos agentes históricos. Quem constrói o Brasil somos nós. Quando a gente diz assim, olha que coisa horrível, o nosso Congresso. Lembra quando teve aquela votação da Dilma, a derrubada da Dilma na Câmara,
que nenhum de nós nunca tinha visto a cara daquelas pessoas, daí aparecendo aquelas pessoas horrorosas, repugnantes pela minha mãe, pelo meu filho, pelo não sei o quê, pelo coronel Brilhante Justo. Eram umas pessoas feias, horrível, ruim, mas eles são a nossa cara. E o Brasil vive plenitude democrática há 25 anos mais, vai fazer 30 anos de democracia. A democracia brasileira passou por grandes testes. A eleição do Lula em 2001, sem nenhum rumor golpista, foi uma eleição plena e limpa, foi um teste que a democracia brasileira passou. A derrubada da Dilma, espúria ou não espúria, golpe ou não golpe, foi um teste da democracia e o Brasil passou. A eleição desse cidadão aí, se é que se pode chamá-lo assim, é um teste que o Brasil também passou. Então, a democracia brasileira, sim, continua e permanece sólida. E esses caras foram eleitos. E eles somos nós. A gente dizia, a culpa é deles, a culpa é deles. Quantos de nós dizemos que a culpa é deles? A culpa é deles, políticos. A roubalheira é deles. Nós somos omissos ou coniventes. A culpa é nossa. Nós somos agentes históricos. Um povo constrói o seu país. Cada país tem o governo que merece, o Congresso que merece. Cada país tem o destino que merece, porque o destino de um país é construído pelo seu povo. E daí tem aquela velha história, povo que não conhece a sua história está condenado a repeti-la. Povo que não sabe de onde veio, não sabe para onde vai. Povo sem educação está fudido, né? Então, pausa. Obrigado. Então, o papel do humor, nesse momento, o papel do humor é um papel fragilizado, sério, porque, em primeiro lugar, sério, não é piada agora, né, cara? Esse governo parece uma piada, né? Antes fosse, porque não é uma piada, se for uma piada trágica, mas tem um lado que não parece uma piada. Esse Olavo de caralho não é uma piada, essa Damares não é uma piada, claro que não é, porque é autêntico, mas parecem. Aí o humorista deve dizer assim, meu Deus, né? E daí o seguinte, embora tenha servido de válvula de escape nos períodos de repressão o humor, ele não pode servir para salvo-conduto de que rindo está tudo bem. Não, cara, não está tudo bem. O Brasil ainda é muito ruim. O Brasil ainda é muito ruim. A gente tem que trabalhar muito, e depende de todos nós, e juntos, e de verdade. Não é papo de autoajuda. Eu vou nesse circuito de palestra, esses Leandro Carnal, esses não sei o que, esses caras aí, tudo autoajuda, aí, tudo, sabe, para fazer as pessoas se sentirem inteligentes. Eu estou aqui para fazer vocês se sentirem burro, que é o que vocês são mesmo. Tem uma série de perguntas aqui que são mais ou menos um pouco do mesmo. Sobre esse revisionismo histórico da direita, né? O que você acha do revisionismo histórico do Grupo Brasil Paralelo e do Leandro Narlock? O que você acha de livros de história mais sensacionalistas como História Politicamente Incorreta do Brasil? Pode vir. E aí, qual o maior desafio do historiador hoje na sala de aula com projetos como Escola Sem Partido? Boa. Cara, pessoas inteligentes. Onde estão as pessoas inteligentes? Acabou de chamar as pessoas de burras. Aí que eu sou assim uma metamorfose ambulante. Eu mudo de opinião muito rapidamente. Ótimas perguntas, né? Pode vomitar antes de responder? Eu tive o desprazer de conhecer ambos, tanto o Brasil Paralelo quanto o Leandro Narlock. O que eu disse para eles, vou repetir para vocês. Não, é que eu tenho que fazer um recuo, tá? Antes de responder. Eu gostaria, é um assunto desagradável, e talvez até alguns de vocês, ainda mais essa socialista morena aqui, depois vai dizer que eu sou de direita, não sei o que. A minha resposta, quando dizem que eu sou de direita, eu digo, 22 LSD, depois eu sou de direita, não dá, né? Aliás, recomendo. É uma substância, melhor que a substância aquela que a fulana tomou na goiabeira. Aliás, chá de goiabeira também recomendo. Mas não trepado na goiabeira. E nem trepar na goiabeira. Mas, sério, é que é uma coisa que eu preciso falar. Eu estava uma vez
fazendo um programa com o Pedro Bial sobre história do Brasil, que foi ao ar no Fantástico, chamado É Muita História, numa pequena escola de Lagoa Santa, no interior de Minas Gerais. Esse programa era sobre a pré-história do Brasil. Foi lá que foi descoberta a Luzia, que a gente conseguiu queimar, né, cara? A gente conseguiu queimar. Quem queimou Luzia fomos nós, cara. Fomos nós, falando sério, cara. Aquele museu... E aí é o seguinte, né, da tal dona Lili Safra, né? Eu não vou mais naquele teatro. Ela perdeu essa parte. Chegou uma criança ali, ó. Oba, uma criança. Não, chegou não, está fugindo. Com toda razão. Estava fazendo um programa sobre a pré-história brasileira numa pequena cidade do interior de Minas Gerais, Lagoa Santa. Eu juro por Deus que eu vou... Não que eu acredite em Deus, mas eu juro que eu vi isso. O Bial estava lá se exibindo, entrevistando o professor, e eu sempre sou um cara moderado, tal, mas retraído, tal, com dificuldade, estava sentadinho na sala de aula. Não que o Bial tenha alguma coisa para me ensinar, né? Mas, e aí eu olho para o livro do aluno de 13 anos do meu lado e tinha uma foto de uma banana. Você sabe que gaúcho, quando vê banana, já tem ideia. Não. Aí eu olhei aquela banana ali, pensei logo no disco do Velvet Underground, né? Pensei no Andy Warhol. Eu digo, bah, que legal, será que eles estão estudando o Andy Warhol? Aí eu juro para vocês, minha mulher já ouviu essa história 30 vezes, a legenda era a seguinte: se o Brasil entrar no jogo da globalização, produziremos só bananas e não foguetes. Aí eu digo, não, eu não vi isso. Eu digo, sabia que não devia ter fumado de manhã. E aí eu olhei e digo, pá, daí peguei o livro do guri, estava escrito isso. Aí eu virei a página e tinha uma foto de meia página do Chaves, dizendo o herói bolivariano Hugo Chávez tomou o poder contra as elites da Venezuela para estabelecer uma Pan-América de Áfricas utópicas. Não, se fizesse isso ainda era bom. Não, essa parte não está. Uma pan-americanismo, bababá, livre do imperialismo yankee. Cara, era o livro curricular. Era o livro curricular. Cara, é assim, é grave, é horrível. E aí, como tudo nessa vida, quando tu puxa uma porra para o lado, o outro lado vem com tudo. A minha tese é que quem elegeu o Bolsonaro, além desse bolsão reacionário brasileiro, foi o próprio PT. O PT, na minha opinião, chamou o cara, chamou. Eu sei que talvez não concordem, não estou querendo que concordem comigo, estou dizendo a minha opinião. Então, porra, e aí, só que daí é o seguinte, eu estudei durante o regime militar, tá? Daí neguinho diz assim, porque daí tem esses caras da escola sem partido. Quero dizer com isso, eu falei isso do PT, mas não pensa que eu sou a favor da escola sem partido, que eu gostaria era de bater neles. Vou chegar lá no Leandro Narlock, do não sei quê, juro que não vou me perder. A questão é que eu estudei durante o regime militar. Daí, claro, não tinha doutrinação naquela época, né? A gente só foi cobrir, daí canta o hino nacional, que os caras queriam cantar de novo, né? E aí estudei a Transamazônica, as 200 milhas, não sei o quê. Era um suplício. Não conseguiram, no colégio onde eu estudava, graças ao poder da erva sagrada, que entrou um pouco depois, não surtiu nenhum efeito aquela dominação deles lá, né? Então, a história foi super, ultra manipulada no governo Vargas, em 1937, com aquelas cartilhas, o DIP que fazia os manuais escolares. Depois teve uma certa liberalidade. Daí teve os livros do governo JK, que foram mais arejados. Daí teve os horríveis livros militares, do período militar. Aí teve o governo petista, com uma transformação positiva em muitos aspectos nas universidades. Ao mesmo tempo, o ex-namorado da minha filha, o Arthur, é um garoto extraordinário que não é de esquerda e estuda, mas também não é de direita. Imagina, é um cara, sabe, porque essa porra de esquerda de jeito é foda. É um cara esclarecido, é um cara que lê Wittgenstein, é um cara que lê Schopenhauer, é um cara que lê Nietzsche, tem 21 anos de idade, entrou na filosofia da URGS.
lá em Porto Alegre, Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Por não ser de esquerda, tu acredita os problemas que ele teve. Então, quando a gente quiser, e temos que combater esse projeto espúrio desse revisionismo histórico que esse governo, com 2 ministros da educação repugnantes, querem, a gente tem que lembrar que o outro lado existiu. E existiu mesmo, e ainda existe. E ainda existe. Eu fui mais atacado na minha carreira como jornalista pela esquerda do que pela direita. Sabe? Eu que fui filiado ao PT, eu que tinha pôster do Che Guevara, que tinha... Fui super atacado. Sabe? Eu cheguei na minha primeira reunião no PT com um livro do Jack Kerouac, os caras disseram, não pode ler, ele é americano. Eu digo, tá. Daí eu digo, e o Bob Dylan, não, também não pode ouvir, porque é americano, tem que ouvir o Gonzaguinha. Aí eu... Pô, foda, né? Taiguara. Taiguara, é. Não, pior é que eu até, bom, tentei. Aí tá, mas daí, tá, ponto. Aí o Brasil Paralelo, eu, Leandro Narlock, porque é o seguinte, vamos falar sério agora, sem piada. Isso está gravado, né, para mandar para ele. A primeira pergunta que tu tem que fazer para uma pessoa na vida sempre é o seguinte, qual é o time que tu torce? Aí, por exemplo, aquela mina ali, ela é colorada, né? Cara, é um time que eu desprezo, mas que existe, tem uma trajetória. Não, vou falar sério agora, peraí, guarda a risada para falar. Existe, existe. O que eu vou fazer? Existe. Já foi campeão da Libertadores. Aí sabe qual é? Que time que torce no ano Larnock? Patético Paranaense. Ah, não! Patético Paranaense, não! Nunca ganhou nada, é uma bosta de um time, é da República de Curitiba. É uma merda, não pode. Ainda entrou de verde e amarelo. Tu lembra quando eles entraram de verde e amarelo? Eles entraram de verde e amarelo, Tá, tô brincando. Pode torcer para o time que quiser. Tá gravado, né? Manda para ele. Eles escreveram o Brasil Paralelo e o Leandro Narlock surgiram reagindo a essa coisa banana e bababá. Entendeu? Só que o que eu disse para eles é o seguinte, o Brasil precisa de direita. O Brasil teve 500 anos de direita no poder. O PT ficou 16 anos no poder. Foi só ruim? Só não teve nada bom? O PT está demonizado? O PT é horrível? Não é verdade. Eu não sou petista, não sou mesmo, mas é o seguinte, teve avanços? Teve avanços. Teve projetos? Teve projetos. Teve uma ideia? Teve coisas horríveis? Teve coisas horríveis. Agora, em 500 anos de direita, conseguiram fazer o país que a gente quer? Não conseguiram. Aí eles, em auge do petismo, resolveram fazer uns livros, os zumbis tinham escravos. Aí, para que vai para puta que pariu? Né? Só que o programa de TV, não sei se vocês viram, o programa de TV é decente. Eu participei do programa. Inclusive, você foi criticado. Uma das críticas foi você ter mas ela viu o programa? Disso. Ela viu o programa? Ela viu o que eu falei? Acho que viu. Duvido que tenha visto. Críticas. Porque eu tenho orgulho de ter participado, eu disse tudo que eu queria, eu tenho um discurso digno ali. O Lira Neto, que é meu amigo, com quem me dou super bem, com quem super respeito, o que ele disse é que não disseram para ele que era o guia politicamente correto, por isso que ele saiu. Porque ele estava brilhante ali, né? Não sei se você viu. Ele chegou a aparecer. A Lili Schwartz também que sair depois em solidariedade ao Lira Neto. Mas eu queria anunciar para vocês que quem vai apresentar a segunda temporada desse programa sou eu, e aí eu quero ver algum filho da puta dizer que o programa é de direita. Porque é isso que eu vou discutir. Quais são os limites dessa história do politicamente correto na história, né, e no resto. Não que eu saiba quais são os limites, mas eles vão ser discutidos ali. Não respondi nada. Né? Um estudante pergunta se, quando você fala que o Brasil é uma bosta, essas coisas, não acha que narrativas como a sua reforçam estigmas como o da síndrome de vira-lata brasileiro? Não, talvez, mas é que eu não quis dizer que o Brasil é uma bosta, né? Eu disse que o Brasil é uma bosta, mas disse que o resto é uma bosta e que a humanidade é uma bosta, né? E aí, quando eu falei, eu nunca digo que o Brasil é uma bosta. O que eu digo é que a gente esquece o lado sombrio do Brasil. O Brasil tem um lado sombrio, o Brasil tem um lado violento, o Brasil tem um lado que não é agradável, que não é bonito. Eu não acho que o Brasil seja uma bosta. Ao contrário, o Brasil é grandioso, o Brasil é gigante, o Brasil é transcendente, o Brasil é uma terra de promissão. A palavra Brasil, não ia entrar nesse papo, mas agora entrei. Brasil vem de High Brazil. Quem leu o meu livro Viagem do Descobrimento sabe. High Brazil quer dizer a terra da bem-aventurança.
É isso que quer dizer Brasil. Brasil é uma palavra profética, é uma palavra simbólica, é uma palavra que... A América se chama América por causa do Brasil. E embora a América venha do nome do Américo Vespúcio, também é uma palavra altissonante, mágica. Diz a palavra América em qualquer lugar do mundo, América. Ela ressoa nos ouvidos de qualquer povo da Ásia, da Europa, de qualquer lugar. Diz o nome Brasil, com todas as merdas que os brasileiros já fizeram no exterior, blá, blá. Cara, uma vez eu encontrei um brasileiro em Frankfurt, né? Daí eu olhei para o cara e disse assim, porra, que jaqueta legal. Ele disse, eu roubei de um trouxa alemão. Eu disse, como assim? Não, eu cheguei aqui na Alemanha, não tinha onde ficar, conheci um alemão, ele disse, fica lá em casa. Aí eu fiquei na casa dele, jantei, barará, dormi. Quando eu acordei, tu acredita que o trouxa tinha ido embora? Me deixou sozinho. Ah, roubei a jaqueta dele, mereceu, né? Cara, quantas histórias de brasileiro no exterior vocês conhecem? Né? Milhares. Então, neguinho assim, brasileiro, neguinho já foge. Eu fui para a Europa... Tá falando igual o Vélez, hein? Hã? Tá falando igual o Vélez. O Vélez disse isso. Que os brasileiros são todos enganadores. Eu me identifico muito com esse homem, especialmente porque ele é colombiano. Vocês sabem, só que a minha piada é sobre a Bolívia, né? A Bolívia é o único país que não tem o produto nacional bruto, né? É o produto nacional refinado. É. Não, ele disse isso, mas tem um lado que é verdadeiro, né? Eu fui lá em 1976. Mas aí você reforça a visão que o menino do síndrome do vira-lata, né? O brasileiro faz isso? Só o brasileiro faz isso? Olha, eu fui para a Copa da Rússia, só os brasileiros e os argentinos foram escrotos. Só os brasileiros e os argentinos foram escolhidos. Lembra aquela menina, buceta rosa, não sei o quê? Cara, eu fiquei 38 dias na Copa da Rússia. As únicas coisas que me envergonharam foi o comportamento da torcida brasileira e da Argentina. O que a gente pode dizer a favor é que era tudo bolsonarista, assim, com aquela... É verdade. Tudo rico, né? Custa uma fortuna, né? E tudo com aquela camisa... Cara, imagina tu escolher a camisa da CBF para ter o seu símbolo, né, cara? A CBF é nojenta, né, cara? A CBF é podre, né, cara? Sério. A CBF é a cara deles. Olha, tem uma pergunta aqui de um historiador. Na minha opinião, a proclamação da República foi um tiro no pé, pois, ao passar da influência inglesa para a americana, tivemos um empobrecimento no nosso desenvolvimento no quesito qualidade. Qual a sua opinião? Olha, é complexo, né? Na verdade, embora tenha havido uma influência americana, pode ir embora, viu, pessoal, que está chato mesmo. Eu, no lugar de vocês, também iria. Mas gostaram dessa parte que viram? Tá. Voltem amanhã para a peça. A peça é muito melhor. E eu fico pelado no fim. Não, essa mina eu ganhei, né? Totalmente. Imagina as mãos dela, que maravilha. Imagina o que ela não é capaz de fazer com as mãos. E a primeira coisa que eu disse que eu não cheguei é que eu tinha te achado linda, foi ou não foi? Eu estou no quarto 408 ali no hotel. Minha mulher está junto, mas ela não dá bola. É complexo, né? Na verdade, a influência americana no Brasil, claro que ela houve depois da República também, mas ela é muito maior depois no governo Dutra, né? E eu não sei, cara, tu escolher qual é a tua influência, né? Na peça, eu falo um período grande sobre o Nassau, né? Daí eu discuto essa história, né, de você querer escolher trocar de colonizador a posteriori. Posso trocar o português pelo holandês? Não, não pode. E se pudesse, né, viu, a Holanda colonizou Suriname, Java, Sumatra, maravilha. Não, mas e o francês? Sim, o francês colonizou a Argélia, a Tunísia, né, uma maravilha, a Indonésia, né, partes, né? Pô, né? Como? Bélgica e Congo. Bélgica colonizou o Congo. Quer dizer, né? Pô, agora, a pergunta do nosso historiador é porque, com certeza, é monarquista. Eu também sou monarquista, preciso dizer para vocês, contanto que o rei seja... Ó, já consegui um voto. Não se vota em rei, ó. Ela está assanhada, né? Você falou que os políticos... Que plateia participativa, né? Eles Nossa, pagam... tá um monte de pergunta aqui.
Você falou que o surgimento desses revisionistas históricos é um resultado do PT, né? Mas agora nós estamos tendo censura nas escolas, coisa que não houve. Exato. Não houve. É. Apesar de você dizer que era igual, não houve censura no governo Verdade. petista. O que você acha do Colégio Militar de Brasília ter censurado as Olimpíadas de História por motivos ideológicos? Vergonhoso, Essas coisas não aconteciam naquela época, não é, Eduardo? Claro. Não. Eu acho que, embora tenha havido na minha opinião, né, de novo, é a minha opinião, seríssimos problemas do governo do PT. Na minha opinião, aqueles desvios aconteceram e são indesculpáveis. O governo do PT, em muitos outros aspectos, é infinitamente superior a esses caras. Tinha um projeto de nação, tinha um projeto na universidade. Acho que esses livros aí dos secundaristas, horrorosos. Acho que houve também certas pressões a determinados alunos nas universidades, que também não são boas, mas é incomparável com isso aí. Isso aqui é um retrocesso completo. O outro é uma tentativa de construção de um país por um viés que tem uma pegada, sempre teve, de esquerda, que tem os seus defeitos. Marxismo cultural, você acredita nisso? Que é? No marxismo cultural, é isso? Olha, lá na URGS parece que tem mesmo, né, cara? Que teve, sério. É as informações que me chegam de lá, de pessoas que estudam lá. Agora, se é para ter um marxismo... Os maiores pensadores de direita é da URGS? Que é? Estava no voo conosco. Eu pedi para cuspir nele, a minha mulher não deixou. Um dos maiores historiadores de direita hoje. Denis Rosenfeld é da URGS. Eu acho que quem fez faculdade encontrou professores de direita e de esquerda. Olha, na filosofia e na... pode ser. Vamos, se manifestem vocês e o que vocês estavam contra mim... A ideia do professor... Tem que se manifestar. A ideia do professor é ensinar o aluno a pensar, ser contra ou ser a favor do pensamento dele. Eu confio... Ele não pode ser censurado. Também acho. Mas acho... Não pode ser censurado, mas acho que o aluno tem que confrontá-lo. Pode? Pode. Espero. Sim. Mas a gente tinha que tentar se livrar um pouco dela, né? Até emendando, o que você tem a dizer sobre a paralisação nacional das universidades federais e sobre os cortes na educação pública? Eu estou surpreso que tenha tido tão pouca mobilização, tão pouca greve, tão pouco protesto, né? Eu acho que é insidioso, eu acho que é cruel, eu acho que é absurdo, eu acho que tem que ter um movimento gigante que não é só das universidades, porque ao cortarem essas verbas das universidades, eles estão atingindo a todos nós. Eles não estão atingindo só a universidade, eles estão atingindo o conhecimento, a educação, a cultura, né? Eu sempre achei que uma discussão sobre a Lei Rouanet era importante e era um avanço. Eu acho e sei que houve desvios enormes na Lei Rouanet. Agora, a importância da Lei Rouanet é gigantesca. E aí, porque houve desvios ou problemas da Lei Rouanet, você vai cortar a Lei Rouanet? Não. Eles querem cortar a Lei Rouanet porque eles são contra o conhecimento, eles são contra a cultura, eles são contra a educação, eles são contra a universidade. Eles são obscurantistas. E mesmo, na minha opinião, tendo havido algo, que não vou chamar de marxismo cultural, porque isso é a expressão que eles usam, mas que tenha havido algum... E tenho certeza, porque eu confio muito, por exemplo, nesse garoto, muito, e sei de que forma que alguns historiadores reagiram contra mim, especificamente na URGS, além de tudo, são tudo colorado, eles são mesmo. Pior que são, sem brincadeira. É um problema muitíssimo menor do que o de agora. E o problema de agora é um problema de todos nós, A gente não pode deixar isso acontecer, não pode. Porque eu acho o seguinte, eu acho que a gente tem, de novo, que ter plena consciência de que ele foi eleito e as eleições foram limpas, e que ele representa um Brasil que existe.
É um Brasil que eu particularmente desprezo, na verdade abomino. Minha mulher, coitada, me assiste vendo ali Jornal Nacional, Globo News, cuspindo, vomitando, rolando no chão, babando, uma baba verde, mas eles existem. Eles existem. Eles têm direito à voz e têm direito a voto. Agora, eles não têm direito a cortar 30% da verba da universidade, a atacar a cultura, a pegar... E eles não vão fazer isso, porque a gente não pode deixar eles fazer isso. Não pode, não pode. E eu acho que essa mobilização aí das universidades tinha que ser imediata. Estarei lá. Lá estaremos. Como estamos de tempo? Alguém sabe? Eu acho que a gente pode ir até a meia-noite, né, pessoal? Tá tão interessante. Eu tem... gosto tanto da minha voz. Tem 3 perguntas aqui sobre o humor, vou juntá-las, tá? Até que ponto tem utilidade pragmática o uso do humor? E até que ponto pode desvirtuar a crítica, simultaneamente a banalização do objeto da crítica? Olha, pergunta inteligente. E aí vem. Olha ali, quem humor, é que soprou essa pergunta? Humor é... É legal, peraí. Mas é o seguinte, cara. Deixa eu só... Eu acho que o humor bem feito, como qualquer coisa bem feita, transcende. Sabe? O humor ilumina, o humor desperta, o humor instiga, o bom mesmo. Agora, quem é que é bom? É difícil, né? Aí, há momentos em que o humor pode servir para banalização, no caso até do próprio politicamente correto, né? Eu já falei o que eu acho do tal Danilo, não é esse aí, né? Tá, não falo mais nenhum, juro. Nem cocô? Cocô também não? Tá. Certo. Aí tem a segunda, que é: humor é confundido com falta de seriedade. Como tentar passar uma mensagem jornalística séria, mantendo o bom humor, como um jovem jornalista, estudante jornalista que fala isso. E perguntam também como você vê o caso do Charlie Hebdo, quando o humor leva a atos extremos. O humor desperta o ódio? Que perguntas difíceis, né? O caso do Charlie Hebdo ali é que daí já entra na quase escatologia, assim, né, cara? É uma coisa doentia, né? Agora, fazer só um... O humor deles é doentio? Você fala, não, o ataque a eles. Entendi. O humor deles até pode ser doentio também, mas pelo menos é aquele doentio quase cacetístico, planetístico, né, cara? Porra, cara, sei lá, cara, é humor, né? Agora, só queria lembrar uma coisa para vocês, que é outra coisa que a gente leva muito pouco em consideração. Você disse esquerda e direita, sempre é um confronto que existiu, é verdade, existiu, né? Mas o tal choque de civilizações também, né, que é entre Islã e cristandade, né? Isso ainda está acontecendo, ainda existe, ainda é grave. E o que a gente muitas vezes não leva em consideração é que os cristãos atacaram sempre antes. Os árabes tinham uma sociedade de uma enorme tolerância, uma gigantesca tolerância. Quando você estuda a ocupação árabe da Península Ibérica no ano de 711, a nova historiografia portuguesa diz o seguinte... claro, é uma piada, mas quase. Eles não invadiram, eles entraram lá em missão civilizatória para ensinar, dentre outras coisas, os europeus a tomarem banho. Pena que eles não aprenderam, né? O banho turco, aquelas sal, tudo isso. Cara, o legado, quem conhece Granada e Alhambra, né? Vê o inacreditável legado dessa cultura islâmica, né? A álgebra, o xadrez, a irrigação, o cavalo árabe, a poesia, cara, assim, a arquitetura transcendente. Cara, um dos maiores momentos da história da humanidade é a Andaluzia árabe, né? Quando você estuda a tomada de Constantinopla, em 30 de maio de 1453, quando o sultão Maomé II invade, lógico que na hora da invasão é tipo Game of Thrones, né, cara, sai matando todo mundo, mas depois logo reinstala a tolerância, né? Quando você estuda as cruzadas, você vê que quem sempre atacou primeiro com intolerância, com violência e com sordidez foram os ocidentais, foram os europeus, foram os cristãos. Então demorou 1000 anos
para a Europa tornar o Islã intolerante, mas conseguiu. Né? Então, fora que quando você estuda daí mais especificamente ainda como é que surgiu o Estado Islâmico, como é que surgiu a Al-Qaeda, todas surgiram de ações desastradas da CIA e dos Estados Unidos. Parece teoria da conspiração, só que é verdade. Foram eles que armaram os caras. Né? Então, quando você pega esses caras que hoje têm um comportamento doentio e que são uma ameaça real, né, cara? Olha o que aconteceu no Sri Lanka, né, cara, no Ceilão. Os caras, olha o que aconteceu. Bom, se bem que daí teve o outro lado do cara que atacou na Austrália, né? Mas o cara também atacou na Austrália muito em função desses ataques islâmicos, né? E aí, então, o Charlie Hebdo, esses caras que atacaram ali, são fruto desse processo de 1000 anos. Né? E aí são umas pessoas realmente que chegaram no nível de doença muito grave e perturbador. Mas daí, cara, assim, ó, não pode fazer piada do Maomé, por um lado, se a gente vem por esse politicamente correto. Não pode fazer piada de mulher, não pode fazer piada de negrão, não pode fazer piada de judeu. Tudo bem, talvez não possa. Então, deu o seguinte, não pode fazer piada do Maomé. Mas, cara, eu não vou resistir a fazer piada do Maomé. Não pode desenhar o Maomé. E daí o cara bota uma bomba. Cara, é complicado, é difícil, mas... Você falou do caso do Danilo Gentili. O Danilo pega uma ordem judicial, esfrega dentro da cueca e coloca no vídeo contra uma deputada federal. Se fosse nos Estados Unidos, não ia dar muito certo. Né? Assim, qual é o limite disso? Não, esse passou claramente do limite, né? Absurdamente. Cara, na minha opinião, como eu falei, já passou do limite, mantendo aquele cara tocando lá do lado dele, né, depois do cara ter dito isso. Eu acho que ele passa do limite quase que o tempo inteiro. Eu acho que tem que ter um limite. Agora, não sou eu que vou dar esse limite, sabe? Eu não sei dar limite para mim, eu não sei dar limite para os outros. Eu só sei andar com um taco de beisebol. Se bem que parei, eu preciso contar um parênteses. A Paula já ouviu. É um pequeno parênteses. Eu sempre quis essa história do taco de beisebol. Tá? Só que daí o meu irmão é um fotógrafo que tem que fazer trabalhos, às vezes, em lugares bem perigosos. Tá? Então, ele tem um segurança, que é mais ou menos da altura dessa coisa aqui. Tá? Aí, esse segurança estava sentado no pior lugar do mundo, que é Balneário Camboriú, onde o capitão fez 93% dos votos. Estava sentado num bar na beira-mar, e aí vinha um velhinho brasileiro de, sei lá, segundo ele, 70 e poucos anos, com um carro, e deu uma paradinha assim para olhar o mar, com a mulher dele, que também é 70 e poucos, e um carro argentino vinha atrás e não viu, parou e bateu. Aí o argentino desceu, e dois argentinos, grande, forte, desceram e começaram a botar o dedo na cara do velho, e bababá, velho idiota, velho imbecil, não sei o quê. E esse meu amigo, o Paulo já ouviu 10 vezes a história, bebendo o quarto chopp e olhando os caras. Daí ele encheu o saco, porque era um bullying, era uma covardia, um absurdo, o velhinho era assim, fraquinho. Ele desceu e disse para os argentinos, ó, chega, e além de tudo, vocês bateram atrás, no Brasil quem bate atrás, na Argentina também é ocupado, não enche o saco, vamos deixar assim. Os argentinos, o que você está pensando? O que você está pensando? Foram no carro e pegaram um taco de beisebol. Bom, foi dar o taco, quando ele deu, esse cara pegou o taco de beisebol no ar, tirou o taco de beisebol da pena, deu uma surra nos dois, enfiou o taco de beisebol na boca e foi embora. Aí eu disse, por que tu me contou essa história? Porque certamente qualquer pessoa tiraria o taco de beisebol de mim, e então o meu taco de beisebol, eu acho que eu não vai ter que ser metafórico, o meu taco de beisebol. Ou então contratar ele para andar com um taco de beisebol. Aqui tem um jornalista que pergunta: mulheres e homens podem ser igualmente sagazes? Na avaliação da feminista Germane Gria, elas apenas não desenvolveram o lado cômico tanto quanto os humoristas homens. Você acha que tem isso? As mulheres são menos engraçadas que os homens? Eu quero dizer que é o seguinte, na minha opinião mesmo, e quem não concordar pode ir embora. Todo o poder às mulheres. As mulheres são imensamente superiores aos homens, muito mais bonitas, muito mais interessantes, muito mais, né? E tanto é que eu só tenho amiga mulher, só me relaciono com mulher, e tenho a minha e mais outras que ela não sabe quais são. Não, sério. Todo o poder às mulheres, né? Pelo amor de Deus, todo o poder às mulheres. Uma pergunta: com base nos seus estudos da nossa história, esse governo atual é nosso espelho? O que somos? Olha, esse governo atual reflete
é espelho de um lado brasileiro, já falei, que existe, está presente e vai continuar existindo. E que vão acabar elegendo, dependendo das coisas, um presidente evangélico. Tipo Damares, assim, se a gente não... Tu não consegue imaginar uma imbecil dessa como presidente? Eu quase consigo. Ainda bem que eu moro do lado do Uruguai, e vocês não. E no Uruguai está liberado para uso recreacional. Acho que a gente está começando a terminar aqui, tá? Sim, várias desistências já, com toda razão. Então, eu vou fazer a última pergunta, e com isso a gente encerra. Como os gringos sempre descobrem 1000 maravilhas neste país e nós, brasileiros, só conseguimos enxergar as 1000 mazelas? Estamos nos tornando um povo chato? Talvez Bolsonaro tenha a ver com isso? Ele tem a ver com tudo que é ruim. Olha só, eu falei, queria compartilhar mais uma coisa com vocês, e juro que é interessante mesmo, que a gente também não sabe. O movimento da Semana de Arte Moderna, que é um movimento que pensou o Brasil e que um dos membros chegou àquela conclusão que o brasileiro é triste, Retrato do Brasil, um ensaio sobre a tristeza brasileira. É demais. Sugiro, leiam esse livro é muito legal. Se bem que é um livro, esse sim é um livro bem para baixo, assim, dentro do uma. Paulo Prado, né? Paulo Prado. O Brasil é uma merda, o Brasil não funciona, as mazelas do Brasil e tal. Mas é um lado que sempre existiu. Só que todos esses caras estavam totalmente voltados para a cultura europeia. A Tarsila do Amaral morava lá, inclusive, né, cara, a Tarsila do Amaral, na casa dela ia o Léger, o Braque, o Picasso, e ela fazia feijoada, servia caipirinha. Alguns dizem que o nome caipirinha vem dela, porque ela era caipira, né? Ela era do interior de São Paulo e descobriu toda a estética do caipira e se vestia de caipira. Ela fazia as próprias roupas dela, né, de caipira. E ela passou a servir a cachaça. E alguns dizem que caipirinha veio dela, porque o apelido dela era caipirinha. Aí ela servia feijoada, caipirinha, cigarro de palha de milho, doce de abóbora e cafezinho cheiroso. E os gringos, cara, ejaculavam. A casa dela vivia cheia. E as pessoas eram o Blaise Cendrars, o maior poeta da época francesa, era assim, era praticamente um Eduardo Bueno, assim, de tão... o Braque, o Léger, o Picasso, essas pessoas iam comer feijoada na casa dela em Paris, sábado. É uma coisa incrível. E aí todos eles só pensavam no Baudelaire, no Rimbaud, na cultura francesa, na arte francesa. Aí eles voltam para o Brasil e convidam o Blaise Cendrars para vir ao Brasil. O Blaise Cendrars vem ao Brasil, é um momento que a gente tinha que saber, tinha que ler o tempo inteiro. O Blaise Cendrars chega no Brasil e eles levam ele para Ouro Preto e para Mariana, essas cidades que a Vale do Rio Doce se encarregou de destruir e ainda não pagou, né? Nem as indenizações. E o cara chega em Ouro Preto e Mariana e enlouquece o Blaise Cendrars com o Brasil. E, assim, mas vai à loucura. Essa história que você falou, só o gringo vê 1000 maravilhas, aí a pessoa que fez a pergunta. E aí ele olha para os modernistas e diz, pelo amor de Deus, o que vocês querem com a França? Aquela chatice, aquele lugar cinza, chove. Cara, o Brasil é que é o lugar, vocês têm que pintar o Brasil, escrever sobre o Brasil, vocês têm que pensar no Brasil o tempo inteiro. E por causa dele, que é a admoesta, sabe? A admoesta dá um sermão que os modernistas descobrem o Brasil, nesse momento, através do olhar do Blaise Cendrars. Isso está tudo registrado, você sabe o dia, a hora, o momento, os discursos, está tudo nos diários da Tarsila, os diários do Oswald, do Mário de Andrade, todos eles, que dizem assim, puta que pariu, é mesmo. Né? Agora, tem um lado que é mais fácil tu ver o país estrangeiro por outro olhar do que o teu, né, cara? E porque ele achava a França uma merda, e a França é sensacional, né? Maravilhosa, né? O Brasil... Eu acho o seguinte, cara, eu acho que o cenário, ou seja, o planeta Terra, é muito bom. O que é ruim é o roteiro e o elenco.
Obrigada a todos e a todas. Obrigada, Eduardo Bueno. E agora a Sheila vai fazer o encerramento. E tem a peça amanhã, hein? E custa só R$50 e é muito melhor que isso, porque eu apareço vestido com várias roupas e depois nu ao final. Agradecemos imensamente a presença de todas e todos vocês que nos prestigiaram todas essas noites, contribuindo para o debate acerca de temas relevantes para a atualidade brasileira. Agradecemos mais uma vez, desejamos uma excelente noite, uma ótima semana. Até a próxima edição do ciclo de conferências Diálogos Contemporâneos.